noite a todos. Estamos começando aqui a live Mulheres da LGPD, esse grupo muito bacana que tem esse intuito aí de fazer um networking de profissionais que atuam na área de proteção de dados, muita troca, muita experiência aí entre profissionais tanto do direito como da TI, como outras áreas. Estou muito feliz com esse convite. Eu sou a Juliana Vargas e fui convidada para ser mediadora aqui desse debate, que vai falar sobre as sanções administrativas da LGPD. E aqui comigo eu tenho a Mira Lima. A Mira é consultora jurídica, especialista em LGPD, membro da NAD, do Mulheres da LGPD e também do grupo de estudos em LGPD da PUC Paraná. Manda um oizinho aí, Mira, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. É uma alegria para mim estar aqui, né? Eu amo esse grupo, tenho muita satisfação de fazer parte, né, como coordenadora também de projetos do Grupo Mulheres LGPD. Foi um grupo que muita gente e espero que ele cada vez mais cresça. Então, por isso que eu agradeço aí a todos que estão nos acompanhando. Obrigada. E também estamos aqui com a Lidiane Leles, que é advogada especialista em direito digital, é a fundadora do Grupo Mulheres da LGPD e vice-presidente da NAD. Boa noite, Lid. Boa noite, meninas. Prazer enorme nesse nosso primeiro evento de debate aqui no Mulheres. A gente só tinha feito um no Dia das Mulheres, então a nossa missão é exatamente essa, é trazer o debate, é trazer discussão, orientação para a sociedade. Então, assim, a missão está cheia de alegria de poder dividir hoje esse momento com essas mulheres incríveis aqui, Mira, Ju, Fran. Então, assim, é isso. Estaremos sempre juntas aí, levando conhecimento para a idade. E para fechar aqui a nossa mesa redonda, a gente tem a Franciele Doutor, que é advogada especializada em Direito Digital e Proteção de Dados, DPO Exim, membro da NAD e também é membro aí do nosso grupo Mulheres da LGPD. Tudo bom, Fran? Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Eu quero dizer que estou feliz sempre participar dos eventos do Mulheres da LGPD, que é um grupo que eu tenho um carinho enorme pelo incentivo e por a gente saber que as mulheres que começaram ali devagarinho hoje estão se destacando no mercado de LGPD. Então, espero que vocês gostem do nosso evento. E como o nosso grupo tem esse objetivo justamente de compartilhar informações, experiências, desafios e conquistas também sobre a lei, programas de proteção de dados e privacidade, e também a promoção da diversidade de gênero nessa área de data privacy, a gente não podia deixar de comentar sobre esse grande marco que tivemos aí no domingo, 1º de agosto, os artigos agora da LGPD em vigência. Então, vamos falar um pouquinho o que muda agora a partir de 1º de agosto, né? Esses novos artigos aí, quer dizer, não novos, né? Mas esses artigos que agora passam a ter vigência. O que acontece na prática aí, no dia a dia, né? Fran, você quer começar falando um pouquinho aí sobre esse marco aí do 1º de agosto? Então, agora, 1º de agosto, né, entraram em vigor as sanções administrativas, né? É importante dizer, a lei, ela foi publicada em 2018, teve aí uma vacatio legis, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, e as sanções administrativas postergadas para 1º de agosto de 2021. Então, desde domingo, desde o dia 1º, os agentes de tratamento, e aqui em parênteses, né, agentes de tratamento são as pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos, e pessoas jurídicas estão sujeitas ao poder fiscalizatório NPD. Por meio desse poder fiscalizatório, a NPD ela pode aplicar diversas sanções a esses agentes de tratamento quando eles realizarem o tratamento de dados pessoais em desacordo com a lei, em desrespeito aos direitos dos titulares, né? Então, a gente pode citar aí, para a gente iniciar o nosso papo aqui, as sanções que vão desde uma simples advertência, a empresa poderá estar sujeita também a uma multa simples ou uma multa
multa que poderá chegar a 2% do faturamento daquela empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração, poder suspensão, o bloqueio, a eliminação de dados objeto da infração, poderá ter a publicização dessa infração. Então, essas seriam, assim, de um modo geral, as sanções administrativas que a ANPD pode aplicar aos agentes de tratamento. Essa parte da publicização das infrações, né, o pessoal fala muito das multas, né, mas eu, como sou uma pessoa da área de marketing, essa é uma das que mais me preocupa. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, a Lidy comentou também, né, que isso é um ponto que chama a atenção. Então, e você quer falar um pouquinho sobre essa questão aí de como é que fica a questão do dano reputacional agora que a gente tem essa possibilidade aí de a ANPD começar a fiscalizar e obrigar a tornar público, né, as infrações? Quando a gente pensa na publicização da infração, como falou, né, além do dano à reputação dessa empresa, né, tem que ter atenção especial ao impacto que essa sanção ela pode causar para essa empresa, né, porque ela pode impactar diretamente na concorrência, né. Então, quando pensamos em uma empresa que está conforme a lei, que tem o seu projeto, que tem seu programa de proteção de dados implementado, essa empresa ela não vai correr o risco de contratar com uma empresa, com um agente de tratamento, que não tem um programa de proteção de dados implementado. E isso acaba tendo relação direta com a responsabilidade, né? A gente sabe a responsabilidade dos agentes de tratamento, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, se a empresa ela recebeu direto pelo parceiro de negócio que ela elege. Então, quem que vai querer contratar com uma empresa que não tem o seu programa de proteção de dados que deita a legislação? Então, eu acho que a publicização, ela impacta diretamente, além desse dano à reputação da empresa, na concorrência. Ju. Fala, Lidy. Nós temos hoje 3 cenários, né? Nós temos as empresas que nem começaram a acionar, temos aquelas que já estão num processo, né, de adequação de LGPD e aquelas que já estão adequadas. Independente da aplicação ou não de uma sanção, os danos, eles são gigantes, né? A gente fala de vazamento de dados aí, a gente traz consequências principalmente para esse titular, né? Não estamos falando em LGPD, gente, só de processos, só de contratos, a gente está falando de pessoas, nós estamos falando de dados dos titulares, né? A partir do momento que o vazamento, esses dados são usados de forma inadequada, podendo colocar esses titulares de dados passíveis, inclusive, sofrer dados, né? E aí é justamente o que a Fran está falando. Essas empresas vão estar contribuindo, né, para um problema grave, né, desses titulares, o que traz sérios problemas na reputação. Eu acho que é o momento dessas empresas utilizarem, né, que ainda a NPD está nessa fase de orientação, ainda formulando, né, uma minuta sobre a fiscalização, sobre a aplicação da sanção, a de fiscalização saiu agora, né, teve inclusive uma reunião, uma audiência pública, e então a NPD agora, nesse momento, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está buscando essa conscientização das empresas. Então, eu acho que mais do que só se preocupar com uma sanção, é usar isso como um diferencial competitivo. Nós já temos aí até propagandas do Itaú na TV, de outras empresas que usaram essa adequação para mostrar a seriedade, a preocupação com esse titular, que, como eu estava dizendo, pessoas, né? Não é só processos que a gente fala numa adequação. Então, é olhar para o seu cliente, olhar para o seu funcionário, olhar para o seu fornecedor e trazer segurança para ele. É exatamente sobre isso quando a gente fala de uma adequação eficiente e condizente dentro da LGPD.
E até Isso é mesmo. importante a gente acrescentar, né, que a gente tem que entender, né, que por trás daquele pessoal tem um indivíduo, tem um ser humano. E é isso que a lei vem para proteger, né? Então, mais do que você pensar em a LGPD não é só aplicação de sanções. A LGPD é, acima de tudo, uma lei protetiva, aquela lei que está protegendo aquele ser humano, né? Aquele cidadão que está por trás daqueles dados pessoais. É isso Sabe que mesmo, tem gente. É uma uma coisa lei que vem importante. proteger a privacidade do indivíduo, né? Mira, você estava lá em algumas das reuniões da NPD, você fala nossa porta-voz aí do grupo Mulheres da LGPD com a NPD. Se eu puder contar um pouquinho mais aí, você que acompanhou a sessão pública, né, sobre a entrada em vigor dessas sanções administrativas, como é que suas primeiras impressões aí dessa atuação? Então, Ju, a primeiro momento, nos próprios colegas mesmo, né? Quando abriu para consulta pública e que a gente teve que distribuir também de forma escrita, antes mesmo da sessão da audiência, tiveram algumas correções no que tange à lei, né? Para que eles delimitassem de forma bem expressa pontos que não levassem a mais de uma interpretação. Eu vi que também tinha uma preocupação, né, da maioria, até que houvesse uma equidade na aplicação de multas em relação às empresas. Uma empresa de pequeno porte, médio porte, não pode ter o mesmo olhado que uma empresa de grande porte, né? Isso também foi até um objeto das nossas colaborações. Também eu que a autoridade, ela vem enfatizando no seu discurso, até como as meninas já falaram, a questão que vai vir muito de forma educativa, né? Então, eu vejo aqui quem talvez realmente possa ir, aí já abrindo um espaço para o campo judiciário atuar de forma mais, digamos, retaliativa mesmo, de forma a condenar, vai ser no campo processual. E tinha uma preocupação dessa minuta, né, da resolução que teve da NPD, deixei amarrado com relação a pessoa também ter o direito ao contraditório, à ampla defesa, já pensando talvez nessa parte processual. E eu vou até aproveitar para esclarecer, porque tem gente fazendo uma confusão. Quando a gente fala da NPD, e aí a gente fala de sanção administrativa, quem pode aplicar essa sanção administrativa é a NPD, certo? O judiciário, todavia, né, ele pode continuar agindo, assim como também o PROCON agiu agora recentemente aí a Drogazil, né, e outros órgãos, Senacom, enfim, eles podem atuar independentemente do PD. Então, eu acho importante fazer esse esclarecimento, porque o cidadão, como um titular, né, de direitos, ele tem, como todos nós, temos direito ao acesso à justiça, né, e a também entrar na justiça no que tange à legislação. Então, se ele se sente atingido, né, por algo aos seus dados, ele pode acionar o judiciário, independentemente da NPD. Agora, quando a NPD fala de atuar como fiscalizatória, de forma educativa, e foi isso também um pouco da minha impressão na audiência, que ficou muito frisado essa questão da, primeiramente, essa etapa, né, mais educativa, ela não vai atuar de forma mais, digamos, executando as multas, que muita gente fala, né, de até 50%, mas sim, a pessoa pode agir independentemente da NPD, e a NPD vai agir dessa forma mais administrativa. Então, acho que vale diferenciar, e também vou até aproveitar o gancho, porque as pessoas falam muito, né, vocês devem ver bastante o discurso de multas de até 50%. E só que 50 assim, se a milhões de gente for reais, avaliar né? mesmo, isso, de 2% até 50, perdão, eu confundi. Exatamente, que pode dar até 50 milhões de reais. Mas aí, vou frisar num outro ponto.
bloquear o acesso, por exemplo, aos dados. Se você for ver para uma empresa, falar isso para o empreendedor, você pode até quebrar a empresa, entendeu? Porque se você for, é pior do que uma multa. É que nem, acho que até, se for você botar numa balança, quando você fala em bloqueio de dados, você não poder mais ter dados, e tem uma parte lá que fala de até 6 meses, né? Pensa uma empresa, qual empresa age sem coletar, tratar, né, os dados de alguém? Se você não puder fazer isso, cara, você pode quebrar. Você quebra uma empresa. Então, é bom a gente, às vezes, levantar outros pontos da sanção também, né? Então, é isso. Eu queria aproveitar esse ponto que você trouxe, só para fazer... desculpa, Lid, só um minutinho. Eu já vou fazer a pergunta, aí você já comenta e já responde. Aproveita e responde. Vocês aí que são advogadas, porque, eu estou aqui, sou de outra área, mas eu queria entender a opinião de vocês. Existe até uma conversa de que talvez houvesse ou haverá, né, uma hierarquia na aplicação das multas, né? Começando pela advertência, depois indo para a multa, depois indo na aplicação das sanções, quer dizer, né? Começando pela advertência, indo para as multas, depois bloqueio, até o impedimento ali, né? Seguindo essa ordem. Vocês acham que esse tipo de comentário, ele faz sentido, não faz? Enfim, depois eu vou pedir aí para a Lid e para a Fran comentarem esse ponto. Mas primeiro, Lid, desculpa ter te interrompido, aí complementa. Eu só queria complementar a explanação da Mira, para dizer que prova disso é que a NPD, ela inclusive fechou um acordo de ação técnica com a Senacom, né, Secretaria do Consumidor, Nacional do Consumidor. Então, é justamente isso. A NPD está no momento de querer conscientizar esse titular de dados. E com essa conscientização vem ocorrendo o que a gente vem vendo aí no próprio judiciário. Já temos uma chuva de ações, já temos condenações, inclusive altíssimas, condenações na esfera da própria área trabalhista. Então, as pessoas, esses titulares, estão cada vez mais conscientes. É isso que a Mira falou. A gente não pode confundir. As multas do judiciário, a fiscalização pelo judiciário, pelos seus órgãos, aí PROCON, Ministério Público, elas estão existindo desde a vigência da lei, cada vez erradas, e lembrando que esses titulares estão cada vez mais conhecedores dos seus direitos. E só complementando, né, Lid, o maior, assim, o primeiro fiscalizador da LGPD é o titular, né? Então, é ele quem vai primeiro exercer os seus direitos. É ele quem vai fazer uma reclamação no PROCON, os direitos estão desrespeitados, é quem vai fazer uma reclamação, fazer um pedido em face dessa empresa, né? Então, e é exatamente isso que você falou, né? Os titulares estão cada vez mais informados e essa educação, né? Essa educação que a gente tanto trabalha, de tentar passar para esse titular qual que é o valor dos seus dados pessoais, de um lado, né? E do outro lado, trabalhar com as empresas no sentido de que esses dados pessoais não pertencem às empresas. Esses dados pessoais pertencem aos titulares e precisam ser respeitados, que o tratamento de dados pessoais precisa ser em conforme com a lei. É só isso mesmo que eu queria complementar. E vocês acham que vai ter uma espécie de hierarquia nas multas? Como é que vocês sentem esse aspecto? Assim, existe uma modulação ou realmente vai depender do tamanho da infração? Como é que vocês sentem isso aí? Acredito que essa aplicação dessas sanções, elas virão, primeiro, como a NPD está com essa intenção mais educativa, eu acredito que ela vai trabalhar no primeiro momento mesmo lado educativo, né? Deve partir aí com advertência até do prazo, às vezes, que eventualmente algum ponto em desconformidade para se adequar, mas eu acredito que naqueles casos mais graves, a autoridade nacional ela vai acabar, sim, aplicando sanções mais pesadas, mais severas.
Ju, eu tive um bate-papo, até inclusive no evento, há pouco tempo, com a doutora Miriam, né, diretora da NPD, e ela bastante sobre essa aplicação. A ideia hoje, sim, da NPD é estar com a orientação com as empresas. Então, na hora de aplicar, ela vai vir primeiro com uma dica, vai justificar, né, onde que está o problema, os erros, mas ficou muito claro que, dependendo da gravidade do assunto, ela não pode simplesmente fechar os olhos e falar, da próxima vez você faz diferente. Então, a própria sociedade, o próprio judiciário vai estar de olho na aplicação dessas sanções. Então, eu creio, sim, que no começo vai ter uma gradatividade, mas lembrando que um mega vazamento de dados que trouxe sérios prejuízos aí, de fato, vai ter que ter uma aplicação um pouco maior. Quero fazer um complemento, só para, né, em relação ao do que as colegas falaram, é que a gente tem visto que está acontecendo um movimento, né? 1º de agosto, já saiu no Jornal Nacional, Jornal Hoje, e tem saído mais na mídia, a LGPD, que muita gente às vezes pergunta, LG é o quê, né? Porque a pessoa às vezes, né, ainda não conhece, né? E nem muito menos o cidadão do dia a dia, muitas vezes ele não faz ideia do que seja isso. Mas quando a gente começa a ver esse movimento, né? Daí estou falando midiático mesmo, que as pessoas começam aí conhecer mais os seus direitos, né? Quando foi da mesma forma que no Código do Consumidor, um tempo atrás, que aí também muita gente não colocava fé, isso não vai... E acabou pegando, né? Hoje é uma coisa mais conhecida socialmente. Então, quando a gente está vendo esse movimento, é importante reforçar isso que até a Lidiane falou agora, no sentido de que, veja, antes mesmo, 1º de agosto, que entrou em vigência as sanções administrativas, e aí, né, friso a questão do papel da NPD nisso, mas valendo, a lei mesmo já estava em vigência. Então, tivemos aí 600 decisões judiciais, né? Eu não acho pouca coisa, assim, num período curto, né, de tempo ainda aí, 2018 para cá, começou aí a questão da lei mesmo, a lei LGPD está em vigência, e, além disso, os órgãos, né, como foi bem dito aí, Senacom, mesmo PROCON, e mesmo sabendo que a ED ia entrar agora em vigência nas sanções administrativas no dia 1º de agosto, o PROCON deu aquela multa da Drogazil. Muita gente está falando, e eu estou reforçando falando isso, que foi sentido como uma forma de pressão. Se não houver uma atuação da NPD, os órgãos mesmo, né, as outras instituições, o Ministério Público, eles vão acabar agindo. E isso vai agir como uma forma de pressão. A NPD fazendo, eu vou fazer. Eu concordo que haja, sim, também esse primeiro passo, uma hierarquia, eu acredito que seja justo, mas, vejamos, já teve um certo aí para que as empresas pudessem se adequar, né? A gente está falando já mesmo, né, da pessoa jurídica, né, direito privado, e aí eu faço até um reforço bem assim, intenso nos órgãos públicos. Por que órgãos públicos? Porque a gente vê que muita coisa, inclusive no próprio judiciário, né? Então, o poder público precisa estar atento, né? O Google aqui, desculpa. Então, os órgãos públicos têm aí um papel importante no que tange a proteção dos dados do cidadão. E aí o investimento, né, do próprio público em relação a... Então, era o complemento que eu gostaria de fazer. Eu vou aproveitar, tem umas mensagens aqui no chat, só para eu aproveitar aqui que as pessoas estão comentando aqui, ó. Deixa eu só finalizar, Ju. Deixa eu só finalizar essa fala,
para dizer que a gente está aqui o tempo todo falando de empresa, né? E eu queria até contar um caso que eu estou atuando de LGPD. Para quem sabe, eu atuo muito com direito digital, trabalho com influenciadores, com alguns artistas. Um determinado advogado disponibilizou para a imprensa uma petição inicial, né, de uma determinada pessoa pública aí que eu advogo, com todos os dados, assim, essa pessoa foi colocada a vida dela em risco. Então, quando a gente pensa em LGPD, não é só empresa, mega empresa, até nós, como advogados, temos que estar o tempo todo nessa conscientização das empresas, dos nossos clientes, pessoas físicas que utilizam esses dados de forma comercial, de forma econômica, cuidado com isso. Pegar um e-mail ali com o nome, os dados de uma pessoa, amassar e jogar no lixo, isso é tratamento de dados. A gente entende isso. Tem um caminho longo de conscientização ainda, né, para a gente percorrer aí, e acho que todas nós aqui, profissionais de proteção de dados, a gente tem esse papel também de trazer mais conscientização a respeito do que é efetivamente a proteção de dados. Só queria ler aqui alguns comentários. A Edilane Souza colocou: a multa é a última coisa que o empresário deve se preocupar. Imagina ficar 6 meses bloqueada, a empresa, né? A Miriam aqui também reforçou, a Miriam Pacheco, com certeza a empresa pode quebrar, principalmente se a atividade fim for relacionada aos dados. Ainda temos aqui uma pergunta. Você imagina uma empresa de e-commerce, você imagina de e-commerce que ela só faz publicidade, que ela só vai atrás de clientes com a base de dados que tem. Aí uma empresa dessa que é impedida de utilizar os dados, como consegue exercer a sua atividade? Enfim, ela quebra. É um aplicativo, né? Tem uma pergunta aqui de Djalma Carvalho. Quais são as infrações mais recorrentes nas empresas? Bom, a gente não tem ainda, né, esse resultado aí. A gente tem, talvez, alguns parâmetros aí da Europa, né, quais foram os primeiros setores que foram autuados aí pelas autoridades supervisoras europeias, né? Setor de saúde é um que sempre chama muita atenção, enfim. Mas aí da experiência de vocês, né, trabalhando em projetos de adequação, e eu vou pedir agora para a gente mudar um pouquinho, vou pedir primeiro para Mira começar, a gente seguir aqui o nosso o desenho aqui. Quais vocês sentem que são os pontos de maior atenção aí, né, para as empresas que ainda não concluíram a sua adequação LGPD, tendo em vista aí que agora a gente tem uma cobrança maior nesse sentido e cada vez mais o titular informado e o próprio titular cobrando, né? Como a Mira bem colocou, só no reclamando aqui o meu 2.700 comentários, né? De 2.700 reclamações lá no Reclame Aqui citando o LGPD, né? Então, assim, para isso virar aí uma cobrança do titular, depois a gente sabe que não demora muito. Então, o que vocês sentem aí da experiência de vocês atuando em programas de adequação, que são os pontos aí mais recorrentes ou de maior atenção? Mira. Desculpa, gente, eu vou pedir desculpa porque travou. Bem, a gente sabe que, né, o ao vivo acontece muito isso, a internet não ajudar. Vou pedir perdão, então travou várias vezes na hora que ela estava falando, então acabei não conseguindo entender o que eu repito, nem ouvi algumas partes da pergunta. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat do YouTube, tá? Sobre quais são as infrações mais comuns. Como a gente ainda não tem a NPD ainda não está, né, aplicando de fato as sanções administrativas, fiz um ajuste para a gente comentar o que vocês sentem que são os pontos que as empresas têm que ter mais atenção, que costumam ser gargalos aí dentro do programa de adequação. Eu acho que a Mira travou de novo. Fran, você vai respondendo então? Posso sim, né? Como você falou, né? A gente ainda não tem parâmetro, né? Mas assim, o que se observa dos projetos de adequação, né? O que eu vejo como os maiores problemas, né? Eu acho que um primeiro problema é a ideia que as empresas ainda têm de que os dados pessoais pertencem a elas, né? Então, é uma batalha para a gente, né, explicar, olha, os dados pessoais pertencem aos titulares.
É por isso que eles têm o direito de conhecer o fluxo dos seus dados, é por isso que eles têm direitos para exercer em face de você, empresa, né? Então, esse seria um primeiro ponto. Um segundo ponto que me causa muita preocupação, e às vezes até deixa de cabelo em pé, é o compartilhamento de dados. A gente vê aí, hoje é muito comum que as empresas compartilhem pessoais, com muitos dados pessoais, com o uso de WhatsApp. E a gente sabe o risco que é isso, esse compartilhamento que acontece por meio do WhatsApp. Toda hora a gente vê aí o WhatsApp sendo clonado, invasão de conta de WhatsApp. Então, assim, esse é um dos pontos que eu acabo, assim, mais trabalhando até com as empresas, porque acaba sendo difícil fazer eles entenderem que você precisa fazer o compartilhamento desses dados por um único canal, e que somente as pessoas que precisam desses dados pessoais têm que receber, têm que compartilhar esses dados. Então, eu destacaria esses 2 pontos primeiro. Eu queria apontar também a falta, né, de um sistema de TI ou um sistema de segurança da informação dentro da empresa, um segurança ineficiente. Vou te dar um exemplo do que eu tenho encontrado nos meus projetos de adequação, é que logs, né, ou seja, os acessos aos dados dentro de um sistema, às vezes a empresa inteira tem acesso, e não tem uma parametrização ali. Se o comercial precisa dos dados, eu vou criar um log comercial. Mas por que a empresa inteira pode acessar aquele sistema, ter acesso a todos os dados? Fica muito frágil, né? E aí, um outro ponto também é caixa ou armazenamento desses dados de uma forma ineficiente, ou utilizar no cadastro dados desnecessários. Tem empresa que, quando você vai agora falar um pouco sobre o da necessidade, né, que é um dos princípios dentro da LGPD, para quem não entende bastante aí, hoje existem princípios básicos, que se você não justificar o porquê você precisa daquele dado, você não tem o direito de tratar, de ter esse dado dentro do seu sistema, da sua base de dados na empresa, e aí a pessoa pede até, brincar, o tipo sanguíneo da pessoa num cadastro ali para uma compra, né? Então, vamos dividir isso aí, se não vai ter pagamento, deixa para pedir os dados do cartão de crédito, os dados financeiros ali num outro momento. Eu acho alguns pontos que eu tenho observado muito, né, de preocupação nos meus projetos de adequação. Mira, acho que agora a gente conseguiu recuperar o seu link, né? Vocês estão me ouvindo? Bem, desculpa, Sim. Gente, caiu. Sim. Caiu, estava travando bastante. Desculpa mesmo. Mira, eu queria aproveitar e puxar um gancho aqui de uma coisa que você já tinha comentado antes, falando, então, antes aí de 1º de agosto, a gente tinha visto que outros órgãos estavam utilizando a LGPD aí para cobrar e até multar as empresas, né? Como é que fica essa questão da data aí? Só porque nem todo mundo, né, estranhando. Então, se você puder comentar um pouquinho, infrações que aconteceram antes desse 1º de agosto de 2021, a NPD pode ainda ação administrativa? Você pode explicar um pouquinho aí para quem não está tão familiarizado ainda com LGPD? Acho que agora eu consegui te ouvir. Então, bom, eu acredito que você retroagir, né? Retroagir ao que já foi, eu acredito que não é o ideal, né? Quando a lei ficou bem claro, entendido que a NPD ia atuar a partir de 1º de agosto, né? Então, é daqui para frente, né? Então, esses fatos que ocorreram após 1º de agosto, né? Mas aí eles podem sim atuar. Nos fatos ocorridos antes, né, administrativamente falando, eu creio que não deveria lá. Esse é o meu entendimento. Mas, Ju, no judiciário, nós tivemos algumas decisões
de ações protocoladas muito antes da vigência da lei, e que aí, no momento da sentença, da decisão, o judiciário acabou pegando a nova lei de proteção de dados. Eu acho que o caso do metrô de São Paulo foi um desses, né? Que ele começou antes da lei estar em vigência, mas ele utilizou, né, a LGPD como parte ali da tese, né? Sim, mas nós tivemos também casos de danos morais aplicados em razão de algum transtorno, até, por exemplo, esse caso que eu comentei de um cliente que não era empresa, para vocês entenderem um pouco da magnitude de tudo isso, e aí pessoas que sofreram algum dano em razão do seu dado ter sido vazado, enfim, ou compartilhado, como a própria Fran falou do compartilhamento indevido, e está sofrendo perturbações, e a própria Justiça empregou, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados para aplicar danos mais. Deixa eu só fazer uma complementaçãozinha aqui, né, do que a Mira falou, né, da aplicação das sanções a partir de fatos ocorridos após primeiro disto. A NPD, ela soltou uma nota no site dela falando, uma nota explicativa falando da entrada em vigor das sanções administrativas, como seria depois de 1º de agosto, né, e a NPD, ela está elaborando, é importante a gente falar isso, o regulamento de fiscalização e aplicação de sanções administrativas. Nessa nota explicativa que ela colocou no site, ela fala que, de modo a conferir segurança jurídica aos administrados, né, então, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, ela vai iniciar sua atuação sancionadora após a aprovação do regulamento. Então, nesse primeiro momento, eu acho que dá para extrair desse dado mais essa atuação mais educativa mesmo, né, nesse primeiro momento. E o regulamento, eu acredito que já esteja em vias de ser aprovado também, né? Já. A Thaís Carnieleto aqui colocou no chat que a NPD lançou um quiz sobre o assunto hoje, né, que eu acho que vai bem de encontro aí com essa ideia de ter uma ação educativa muito forte primeiro, né, não só com as empresas, mas também com os nossos titulares. Bom, gente, a gente está chegando próximo aqui do final. Para encerrar, eu queria ver com vocês, fazer um comentário aí sobre como que é essa expectativa para quem trabalha com, né, consultoria, LGPD, para o profissional de proteção de dados, vocês estão esperando a partir de agora, né, nesse mercado, né, da proteção de dados. Então, LGPD 100% em vigor, a NPD cada vez mais atuante, outros órgãos também aí, em parceria, em conjunto com a NPD, ou uma atuação independente também, né, utilizando a LGPD aí para cobrar das empresas, né, dos agentes de tratamento. Então, queria que vocês contassem um pouquinho quais são as expectativas aí para quem trabalha com proteção de dados e, enfim, deixar já assim, a gente partindo para esse do nosso evento. Pode falar, meninas. Bom, vou falar, então, né, assim, eu gosto de falar bastante, então vocês têm que tomar cuidado, senão eu não deixo ninguém falar. Então, gente, botando foco aqui, né, eu entendo que a gente vê um movimento agora, a gente vê um movimento um pouco maior dessas empresas, ou porque elas estão sendo cobradas de seus parceiros de negócio, porque estão preocupadas com as sanções administrativas que agora entraram em vigor, né? Então, eu acredito que comece a ter um movimento maior, uma preocupação maior com essa adequação. O que eu tenho visto e o que a gente vem enfrentando? Às vezes, a empresa, ela está recebendo uma auditoria do parceiro de negócio dela. Aí, não, mas eu preciso só adequar os meus contratos. LGPD é uma área multidisciplinar, né? A gente sempre conversa sobre isso. Não vai resolver o problema daquela empresa eu fazer a adequação, fazer os adendos de meia dúzia de contratos. Isso não é adequação. Então, eu entendo que isso a gente tem que deixar muito claro para o nosso cliente, que o projeto de LGPD, ele começa aí por um aculturamento daquela organização, o mapeamento de toda a sua operação de tratamento, a adequação, sim, dos instrumentos jurídicos,
mas a gente tem que pensar aí também em questões de segurança da informação, né? Eu tenho que entender o mercado regulatório daquele meu cliente, porque ele provavelmente vai ter questões específicas que envolvam a LGPD, porque eu também tenho que pensar que eu não posso fazer ação do projeto dele e inviabilizar o negócio dele. Então, o que eu entendo, assim, que precisa ter atenção para esses pontos, né? Agora a gente vê uma preocupação um pouco maior, um movimento um pouco maior e que eu acredito que tende a aumentar, e vai aumentar sim, mas sempre deixando claro para esse cliente que a adequação é um projeto faseado e interdisciplinar. Então, eu tenho que fechar todas as pontas, eu tenho que pensar no jurídico, eu tenho que pensar na segurança da informação e eu tenho que pensar na área regulatória daquela empresa em específico. Ô, Ju, um programa de adequação, ele não é justa medida, assim, ele é justa medida. Ele não é um programa que o da multinacional vai caber dentro de uma média empresa, de uma pequena empresa. Então, eu acho que o nosso papel enquanto advogados, enquanto DPOs agora, enquanto consultores de LGPD, consultorias aí que estão trabalhando, eu acho que nossa função agora é orientar, justamente convencer e mostrar para essas empresas de que LGPD não é uma modinha, que pode uma sanção aplicada, não vai ser aplicada agora, uma sanção administrativa, mas que os riscos que essa empresa corre em não se adequar são gigantes, como a gente disse, reputacional, tem o próprio judiciário. Então, eu acho que a nossa função hoje é de justamente mostrar para essas empresas a necessidade e importância da adequação. E a gente ter essa consciência que para cada empresa que a gente um projeto novo, né? Não existe esse negócio de você pegar e enfiar uma luva dentro de um pé. Então, a gente ter essa consciência também de cada um dos nossos clientes, porque eu acho que as empresas também ficam com medo, né? O quanto que eu vou gastar com isso, isso é gigante, e aí vem com essa história que a própria Fran estava falando, vamos só fazer uma política de adequação. Gente, uma política seja política de uso, uma política de privacidade de dados, ela tem que refletir a realidade daquela empresa. Se eu não fui lá, se eu não mapeei, se eu não apliquei as bases legais, se eu não fiz todo um mapeamento e entendi o caminho que o dado faz dentro dessa empresa, como é que eu vou ser parente com o meu cliente? Então, eu acho que é isso agora, as empresas entenderem a importância, né, e utilizar isso como um diferencial competitivo. Então, acho que a nossa função é essa, é entender que advogado não faz nada sozinho, que o marketing não faz nada sozinho, não faz nada sozinho. Quando a gente fala de um programa de privacidade de dados, compliance em privacidade de dados, a gente, justamente como a Fran estava falando, a gente tem que pensar numa multidisciplinariedade de profissionais. Então, é unir os esforços dentro da empresa para que a gente faça um eficiente. Então, para finalizar aí o que as colegas falaram, né, a primeira coisa que eu vou falar é cuidado com o pai farofa, né? Passando da tua empresa aí 24 horas, né? Adequação aí, sei lá, já vi papo entre os colegas, né, que tem gente que fala que faz em um mês, enfim, eu acredito que o bom profissional, ele vai avaliar o caso concreto, né, de caso a caso. Talvez a Lidiane até comentou, não adianta você querer aplicar, tipo assim, uma coisa genérica para cada empresa, é um tratamento, é uma forma de você abordar, então você precisa conhecer o teu cliente, a tua empresa, não tem receita de bolo, pronto, né, aquela coisa, então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, talvez, até uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer, vocês podem anotar aí, é o retrabalho. Talvez a oportunidade de muitos colegas aqui pegarem e fazerem o retrabalho de alguém do passado, né, um pai farofa da vida, alguém que não fez uma coisa bem feita, porque para você realmente deixar, você aplicar
todo o tratamento e você, a ler depois, você vai monitorar, né? Porque coisas podem acontecer, mudança na tua empresa. Então, é tipo um cuidado mesmo que o DPO, que agora é uma função agora regularizada, né? Precisamos dizer isso, que foi regulamentada, né? Ele vai atuar, né? E aí é um profissional sério. Então, a primeira coisa que eu diria, né? Cuidado com as pessoas que você vai contratar, né? Para lá na frente não ter o retrabalho. E também, né, eu creio que é um momento de oportunidade, é um momento que está acontecendo, sim, uma mudança cultural, eu acredito que nem aconteceu na Europa, aí com a GDPR, eu sinto que vai acontecer no Brasil, que já está começando, pelo menos já a se discutir. Foram quantas reclamações lá no Reclame Aqui? A LGPD foi citada 2.700 vezes no Reclame Aqui, né? Quer dizer, as pessoas já estão começando a conhecer, e a tendência é aumentar, né? Que nem a gente já falou aqui. E se não for pela NPD, talvez sancionar, mas vai ter o judiciário, vão ter outros órgãos, então é o momento do empresário não adiar mais esse momento, né? E aí procurar o serviço por um profissional sério, capacitado para isso. Perfeito, gente. Olha, aqui a Edilane falou aqui no chat exatamente o que a Mira acabou de comentar, não é receita de bolo. Tem atividade para propor soluções personalizadas e que não colocam o seu negócio e o projeto de conformidade. E a Thaís Carnieleto, a adequação depende do core business do negócio. Não é um tamanho único. Então, gente, queria agradecer aqui a presença de vocês. A gente teve aqui um chat muito ativo, várias mulheres comentando, né? Agradecer aqui Miriam, Edilane, Djalma, Thaís. Tivemos aqui também no começo a Viviane, Cláudia, Gabriele. E aí, para a gente fechar, Lid, como fundadora do grupo, explica quem quiser participar do Mulheres da LGPD, como faz? Conta aí, né, para quem quer estar aqui numa próxima live, quer contribuir aí com essa grande rede aí de mulheres pela proteção de dados. Como faz? Eu sou Eita, né, que é extremamente apaixonada por esse grupo, poder conviver com mulheres ímpares, assim, extremamente inteligentes, que tem uma troca, a gente se ajuda, começamos a estudar LGPD praticamente juntas, cada um contribuindo, uma tem a dúvida, a outra vai lá, está socorrendo. Então, graças a Deus, assim, muito unido, né? Ao contrário, né, de grupos, a gente se ajuda e está sempre presente. Então, a intuição o intuito do grupo é justamente esse, da gente se ajudar, das mulheres criarem autoridade no assunto. Então, temos a página, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, lá tem uma ficha, né, um formulário, você vai preencher e no final já tem um link para você entrar direto no nosso grupo do Telegram e poder compartilhar aí dessas informações, dessas experiências aí que a gente vive no dia a dia. E aí queria finalizar agradecendo a Fran, a Mira, Ju, você, as pessoinhas que estão aí no bastidores. Armando, obrigada por tudo. Teremos outras lives, o intuito agora é esse, a gente utilizar os membros do grupo, essas mulheres fantásticas, para a gente estar trazendo esses debates aí no decorrer do mês. E eu acho que é importante falar que o grupo... ele já tem outras ações, né? A gente trabalha com a Publicar Artigos, que é semanal, né? Além de toda essa interação que a gente tem, de dúvida, vem aqui, olha, eu estou com essa situação, tem toda essa oportunidade também de você produzir conteúdo, de você estudar, de você compartilhar, né? E essa ideia que a gente está trazendo para agora também. E além dos outros projetos que a gente tem no canal, né, Lídia? A Mira aí, que é a nossa coordenadora do projeto. Eu já ia falar aí dos projetos, estou como coordenadora de projetos, muito projeto vai sair em breve, né? A gente vai estar lançando no grupo 2 projetos já. Então eu faço o convite, né? Reitero o convite para que vocês façam parte. Em breve a gente vai estar também, já só dar um spoiler aí de um evento que vai vir
nosso segundo evento. Vai se fazer 1 ano do Grupo Mulheres da LGPD. A gente teve, não sei se todos acompanharam, mas foi muito legal. Foi incrível esse evento e a gente quer fazer um segundo, né? Mas além desses, temos mais projetos. E é projeto de crescimento, é projeto de oportunidade, é projeto de network. Então, eu reitero o convite. Mulheres que aí querem participar, né? As portas estão abertas. É isso aí, meninas. Quem aí tiver, né, paixão por proteção de dados, mesmo que você esteja começando a aprender sobre o tema, muito bem-vinda para o nosso grupo. Se inscreve, que tem muitas oportunidades de troca e também de botar a mão na massa, de fazer acontecer. E o mais importante, levar essa cultura, né, para as empresas, para as pessoas, porque afinal de contas é disso que trata a nossa amada LGPD. E é com essa mensagem aqui que eu encerro esse evento. Muito obrigada a todas aí, obrigada a quem os elogios aqui no chat, foi muito bom ter essa troca com vocês. Vemos vocês nos próximos eventos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa fiquem ligadas nas nossas redes. Nós vamos sempre estar informando dos próximos eventos, das novidades. Então, podem nos seguir lá no Instagram.